Bom dia, meu nome é Francisco Vilares Pinheiro e o tema da nossa equipe é Sociedade em Conta de Participação como Veículo de Investimentos. Nesse trabalho, nós vamos falar um pouco sobre as peculiaridades, as características, o conceito desse tipo de sociedade, que também é conhecida pela sigla SCP. Além disso, nós trataremos também sobre alguns pontos doutrinários pertinentes a essa temática, além de também abordar algumas questões referentes a patrimônio no contexto das SCP, a participação dos sócios, as suas responsabilidades, e trataremos ainda também sobre como funciona o término desse tipo de sociedade e faremos então, por fim, as nossas conclusões. A sociedade em contas de participação está prevista no artigo 991 do Código Civil e ela também é muito conhecida como SCP. Mas o que é a sociedade em contas de participação? A SCP é uma sociedade sem personalidade jurídica cujas atividades constitutivas do objeto social são exercidas única e exclusivamente pelo sócio ostensivo, que atua em seu nome próprio, ou seja, é ele quem assume as responsabilidades, enquanto os demais, também conhecidos como sócios participantes, participam, como o próprio nome diz, dos resultados correspondentes. A relação jurídica entre o sócio ostensivo e os sócios participantes não produz efeitos perante não sócios, ou seja, perante terceiros. E o conceito jurídico da sociedade em conta de participação é extraído da própria redação jurídica do 991 do Código Civil. Quando fazemos uma investigação sobre o Instituto, vamos perceber que, na verdade, não há um consenso doutrinário de qual é a natureza jurídica da sociedade em conta de participação. De fato, a maior parte da doutrina entende que é natureza societária. A sociedade em conta de participação é uma modalidade de sociedade. E o fundamento utilizado para fundamentar essa posição doutrinária é de que tanto o sócio ostensivo quanto os sócios participantes eles contribuem para o fundo social que compõe o patrimônio especial societário e eles também dividem os resultados e os lucros correspondentes. Então, estaria ali preenchido o artigo 281 do Código Civil, logo a sociedade, em conta de participação, seria uma sociedade. Mas há uma menor parcela da doutrina, a exemplo de Ulloa Coelho e José Borba, que entende que não é uma sociedade e utiliza como argumento o fato de a sociedade em conta de participação não possuir personalidade jurídica. Então, ali não há possibilidade de ser sujeito titular de direitos ou obrigações. Então, na verdade, não seria uma sociedade, mas sim um contrato de investimento. Então, a relação entre o sócio ostensivo e os sócios participantes não seria uma sociedade, mas um contrato de investimento. E isso acresce ainda outro fundamento, é que a sociedade ela não produz efeitos perante terceiros, mas apenas entre os sócios. Então, não seria realmente para essa parcela menor da doutrina uma sociedade, mas não é o entendimento adotado pelos tribunais estaduais, nem pelo Supremo, nem pelo STJ. E quais são as consequências jurídicas de a sociedade em conta de participação não ter uma personalidade jurídica? A primeira delas é que a sociedade em conta de participação ela não pode ser sujeito titular de deveres, direitos ou obrigações e, consequentemente, não pode ser sujeito ativo ou passivo em eventuais ações judiciais. Outra consequência é que ela não pode ter firma ou denominação social. Então, essas são as duas, né, as consequências de realmente a SCP não possuir a personalidade jurídica. Bom dia pessoal, tudo bem?
Meu nome é Luiz Guilherme e eu vim bater um rápido papo com vocês a respeito do patrimônio na sociedade em conta de participação. A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar na internet. E nela eu achei um conceito razoável. Eu achei que o patrimônio seria um conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa ou empresa. Então, de forma a tornar o conceito que eu apresentei agora há pouco mais técnico, mais jurídico, eu vou propor algumas alteraçõezinhas. Inicialmente, temos um problema que é de fácil percepção, principalmente para aquelas pessoas que foram alunos de João Glicério. Empresa, ela não é coisa nem pessoa, não é agente nem paciente e não é sujeito nem objeto. De acordo com os ensinamentos de Askini, em sua teoria poliédrica dos perfis da empresa, a empresa nada mais é do que um vínculo imaterial que liga um sujeito ao objeto. Podemos modificar aquele conceito inicial e dizer a partir de agora que patrimônio é um conjunto de bens materiais e imateriais do empresário. O conceito jurídico ele vai englobar 3 espécies, sendo elas o empresário individual, que é uma pessoa física comum que exerce atividade comercial, uma sociedade empresarial, que é uma pessoa jurídica formada por sócios, e uma EIRELI, que é uma pessoa jurídica com um único titular. Temos ainda a lembrança da pequena diferença que existe entre estabelecimento e patrimônio empresarial, sendo estabelecimento uma pequena parcela do patrimônio empresarial, juntando todo aquele conjunto de bens materiais e imateriais destinados ao exercício específico de uma atividade econômica organizada. E aproveitando essa parte derradeira do conceito de estabelecimento comercial, a parte econômica, nós podemos finalmente fundamentar o conceito final do patrimônio. Dessa forma, chegamos ao conceito de André Santa Cruz, que define o patrimônio como um conjunto de bens, direitos, ações e posses e tudo mais que pertença a uma pessoa física ou jurídica e seja suscetível de apreciação econômica. Vale a pena destacar que o histórico das teorias do patrimônio é exaustivamente grande. No entanto, de maneira a simplificar a análise nessa apresentação, nós vamos dividir elas em 2 modos: a teoria clássica e a teoria moderna. A teoria clássica, que obteve sua forma final em meados dos anos 1950, defendia uma visão mais personalista do patrimônio. Ela defendia a sua inalienabilidade, sua indivisibilidade e sua inerência a apenas uma pessoa. E aí temos a teoria moderna do patrimônio, que vem para romper com todos aqueles princípios que a teoria clássica prezava, inclusive possibilitando a uma pessoa ter vários patrimônios, visto que, na realidade, ela se baseava na coesão dos bens em torno de uma finalidade, sendo assim uma teoria objetiva do patrimônio. Isso nos é importante porque, a partir da teoria moderna, nós podemos dividir esse patrimônio, que era chamado de patrimônio geral, em outros patrimônios que são chamados patrimônios de afetação, porque tem vínculo direto com a sua finalidade, sua objetividade. Sendo a sociedade em conta de participação desprovida de personalidade jurídica, o patrimônio não pode pertencer a ela, sendo muito grata à escolha do legislador de definir a sua constituição a partir de um patrimônio especial, visto que o patrimônio autônomo ensejaria o surgimento de uma nova pessoa. Por ser desprovida de personalidade jurídica, o fundo social dessa sociedade vai se agarrar justamente à figura do sócio ostensivo. Olá, eu sou Tiago Oliveira de Jesus e vou falar sobre a relação dos sócios na Sociedade em Conta de Participação, a SCP, bem como de suas responsabilidades. Para que haja formação da referida sociedade, é necessário pelo menos a presença de 2 sócios, o sócio ostensivo e o sócio participante, investidor, também tratado pelo Código Comercial de 1850 como sócio oculto. Esse sócio é quem investe, é quem faz o aporte financeiro no negócio, no empreendimento, e ele não participa da gestão, da administração desse negócio. Como o próprio nome sugere, ele fica em oculto. E quem se apresenta, quem ostenta perante terceiros, por exemplo, o fornecedor, os clientes, é esse sócio ostensivo. Fica então caracterizada a sociedade
pela essa comunhão de esforços e capital no exercício da atividade social para obtenção de lucro comum. O ideal é que essa entrada desse sócio seja dada através de contrato que fique estabelecido os valores que serão aportados, os objetivos, as metas e o tempo da sociedade, que pode ser também permanente. Não há nenhum tipo de impedimento legal, por exemplo, para que haja a presença de mais de um sócio investidor. Entretanto, é importante destacar que, se houver outros sócios na empresa, é necessário o aceite expresso de todos os sócios para que um novo sócio entre. Então, o que é que acontece? A sociedade ela é despersonalizada. Essa despersonalização implica que o sócio ostensivo, segundo o artigo 991 do Código Civil de 2002, é quem responde em nome próprio sobre sua exclusiva responsabilidade perante terceiros e sobre eventuais problemas dessa sociedade. Ela não tem legitimidade processual para figurar em juízos, seja de forma ativa ou passiva. Essa responsabilidade recai, portanto, sobre o sócio ostensivo. O sócio investidor ele responde internamente perante o sócio ostensivo. É nula, segundo o artigo 1008 do Código Civil de 2002, cláusula contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas, como, por exemplo, é o caso do sócio investidor. Ele participa dos lucros, se houver, e de eventuais perdas. A característica também marcante desse tipo de empreendimento, desse tipo de sociedade, é o seu caráter sigiloso, secreto. Não que haja nenhum tipo de disposição legal nesse sentido, mas como a lei não veda, é permitido, é comum que seja secreto. E isso é interessante do ponto de vista financeiro porque não implica caso esse sócio investidor tenha outros negócios. Dando continuidade, colegas, novamente Francisco Vilares agora para falar sobre o próximo ponto, que é término da sociedade em conta de participação. Assim como nos demais tipos de sociedade, a sociedade em conta de participação ela se encerra via procedimento que compreende 3 fases, que são a dissolução, a liquidação e a extinção. A dissolução ela é um ato judicial e extrajudicial que desencadeia o procedimento de extinção da SCP. A liquidação, por sua vez, é a fase na qual são confrontados, né, os resultados positivos e negativos decorrentes da exploração do objeto social e apurando-se o seu saldo ao final. E a extinção é o marco, de fato, o marco final do procedimento de término da sociedade em conta de participação, que estabelece aí a sua extinção de fato. Esse é um conceito, né, uma explicação, na verdade, trazida pelo autor Galizzi em 2017. A dissolução ela pode ser de pleno direito, judicial ou extrajudicial. A dissolução de pleno direito é aquela que encerra, de fato, o término do vínculo estrutural mínimo que originou a sociedade em conta de participação. Já a dissolução judicial da SCP ela ocorre em 2 hipóteses. Uma quando é anulada a sua constituição, né, conforme o artigo 1034, inciso 1 do Código Civil, ou quando um dos sócios, especialmente se for o sócio ostensivo, mesmo quando exista outro de mesma categoria, outro sócio ostensivo, mas quando esse determinado sócio ostensivo fez o aporte de algum tipo de contribuição para o vínculo que seja considerada essencial, ou seja, que vai impedir que a sociedade permaneça com a sua saída. E já a dissolução extrajudicial ou amigável, ela se dá quando há consenso entre as vontades dos sócios e ela se manifesta geralmente através de distrato. E são diversas as causas de dissolução da SCP. As principais delas são pelo decurso do prazo determinado de duração, pela unipessoalidade, pela irrealizabilidade do objeto social, pela vontade dos sócios e pela falência do sócio ostensivo. No caso da dissolução por decurso do prazo determinado de duração,
ela ocorre quando o fim do prazo estabelecido para a sociedade ou quando termina, né, o empreendimento para qual aquela SCP foi especialmente formada. Em relação à dissolução por unipessoalidade, ela se estabelece quando a sociedade integrada por apenas 2 sócios perde um desses atores, e aí seja por exclusão, retirada, pondo fim, então, ao vínculo social mínimo que caracteriza esse tipo de sociedade. Precisa ter pelo menos um sócio ostensivo e um participante. Já a dissolução por irrealizabilidade do objeto social, ela se dá por motivos variados, né? Qualquer motivo que torne impossível o cumprimento do objeto social definido para aquela sociedade. A dissolução por vontade dos sócios, ela pode ocorrer em observância a situações que sejam eventualmente previstas no próprio contrato social, né, em relação aí ao sócio ostensivo, e no silêncio do contrato, em se tratando de uma sociedade em conta de participação contratada por tempo determinado, aí se submete a dissolução ao estabelecido no artigo 1033, ou seja, vai ser necessário um consenso unânime entre os sócios. Então, após esse processo de dissolução, que ocorre por esses motivos que acabei de explicar, vem a fase de liquidação da SCP, que, de acordo com a determinação estabelecida no artigo 996, rege-se pelas normas relativas à prestação de contas na forma da lei processual. Diante disso, o que acontece o que há na liquidação é um acerto de contas, na verdade, entre os sócios, uma vez que não há, nesse contexto, ativos a realizar nem passivos a solver na sociedade em conta de participação. Por fim, a próxima fase do processo de término, né, de dissolução, de extinção da sociedade em conta de participação é a própria extinção, e aí incidindo qualquer das causas de dissolução, né, que já foram mencionadas aqui, e realizado então o procedimento de liquidação, a sociedade em conta de participantes se extingue sem a necessidade de outras formalidades. Muito obrigado. Por fim, e que pese existir divergências entre a natureza jurídica da SCP, deve prevalecer o entendimento do STJ de que de fato trata-se de uma sociedade. Cumpre destacar também que muitos empresários têm se usado da SCP para cometer fraudes, simulando a existência da referida sociedade para obter benefícios fiscais. Por isso, a Receita Federal tem atuado com mais rigor, inclusive aplicando multas. Mas isso não deixa de ser um negócio vantajoso do ponto de vista de investimentos, haja vista, conforme demonstrado, o sócio não participa da administração do negócio, apenas o resultado pode ser lucro ou prejuízo. Não há uma exigência formal para a constituição da sociedade. O contrato social produz efeitos somente entre os sócios, não precisa ser registrado em qualquer órgão, e o patrimônio do sócio oculto não se confunde com o da sociedade. Muito obrigado.